Graças a Deus estamos aqui no dia de número 251, ainda no livro de Lucas 24, de 13 a 35. Vamos estar meditando na passagem em que Jesus aparece a 2 discípulos. Deus, nós queremos te pedir neste momento, Pai, que o Senhor venha perdoar, ó Deus, a mim e ao teu povo, para que nós possamos entender a tua palavra e que o teu Espírito tenha plena liberdade para falar aos nossos corações. Amém. Vamos estar meditando ainda no capítulo de Lucas, como eu falei, 24, de 13 a 35. Não vou estar lendo todo, não é? O texto já deixei mais cedo no privado de cada um de vocês, como também deixei, né, no nosso grupo de oração, e creio que vocês que tiverem esta oportunidade já leram ou vão estar lendo. Quanto aos demais que estão, ouvindo agora conosco esta palavra, podem estar lendo ainda o capítulo 24 de Lucas, de 13 a 35. E vai tratar aqui acerca dos 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma história, é algo assim, um relato muito lindo, não é? Quando aqueles 2 vão ali tratando, né, da morte de Jesus, falando acerca das coisas que aconteceram, e o próprio Jesus vem e entra no meio deles e vai ali caminhando, né, com eles, e eles discorrendo o assunto que havia acontecido, a morte de Jesus, e Jesus ali querendo saber se eles haviam entendido realmente o propósito, né, da morte dele, da morte do Senhor Jesus. E diz assim no versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, muitas vezes estamos questionando coisas, estamos querendo saber de coisas, de assuntos, queremos entender melhor, e o próprio Jesus se apresenta a nós, né? Se apresenta em forma do próprio Espírito Santo, outro, como ele disse que enviaria, está aqui perto, né, de nós, pertinho de você, para poder estar assim, dando entendimento acerca daquilo que você está preocupado, naquela situação que você está querendo vencer, naquela situação que você não está entendendo o porquê da mesma. E assim diz, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Muitas vezes estamos assim também. Jesus está tão pertinho de nós, Jesus está conosco, podendo falar conosco, querendo, desejando que possamos reconhecer ali a sua presença, e nós não estamos reconhecendo, não estamos sentindo, não sentimos a presença do seu Santo Espírito, não sentimos a presença nem mesmo quando estamos lendo a sua palavra. Então, muitas vezes as necessidades, os problemas, as lutas, as dificuldades nos deixam de olhos fechados, olhos carregados, para não entendermos o que o Senhor, quer falar conosco, e como Ele já está aqui pertinho, está aí pertinho de você e de nós, para nos dar assim a sua paz e entendimento da sua vontade. E Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Estão conversando sobre esses assuntos, mas por que vocês estão tristes? Vocês estão conversando com alguém, você está falando com alguém uma situação acerca da qual você está vivendo, você está passando, mas por que mesmo vocês estão tristes? Jesus pode estar perguntando para você e para mim, para nós neste momento. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Você é um peregrino? Só você não está sabendo das coisas que estão acontecendo, que aconteceram aqui, agora, aqui, nestes dias em Jerusalém? Mal sabiam eles que, na verdade, não só
sabia o que tinha já acontecido, como ele foi realmente aquele que morreu e que agora estava ali conversando com eles, o Jesus Cristo, o Jesus poderoso, o Jesus filho de Davi, o Jesus de Nazaré, o Messias. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 3 dias já, nós estávamos esperando que ele viesse a remir a Israel. Eles tinham uma esperança, eles criam que realmente Jesus seria aquele que resgataria Israel, que libertaria o seu povo, não da maneira como muitos nós já vimos em outras meditações, não é sentido político, na nação politicamente liberta, não, mas ele veio para salvar, libertar dos pecados, e eles ali ficavam presos simplesmente à política, aos problemas com Roma, e eles pensaram que Jesus não é simplesmente seria o libertador de Israel neste sentido. Louvado seja o nome do Senhor, que ele veio nos dar uma salvação eterna, uma libertação total em todos os sentidos para as nossas vidas, e eles ali não entenderam, porque o propósito dele, na verdade, foi libertar o povo dos seus pecados. Glória a Deus, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor veio fazer isto por nós, por todos nós. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram, foram aqueles ali que entregaram a Jesus por maldade dos seus corações, por influência também satânica, mas nós também sabemos que a palavra tinha que se cumprir. Jesus é aquele que havia de vir e veio, e tinha realmente que morrer por nós, e assim aconteceu. Mas como falamos ontem, daqueles que foram usados para levarem Jesus à morte, outro como Judas, que veio trair o Senhor, não é? Porque está ali é uma coisa, está naquele momento, Jesus tinha que ser traído, Jesus tinha que morrer, não é? Mas por certo, pode ter certeza disso, Jesus não usaria uma pessoa com coração temente a Deus para fazer isso, mas aqueles gananciosos de poder, que só queriam honra para si, esses sim vieram atrair, vieram matar ao Senhor Jesus, vieram entregá-lo à morte. Mas glória a Deus que diz assim, né? E ele diz, e é triste quando ele diz, nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Espere nele, é ele sim que vem redimir, é ele sim que vem tirar essa situação que você está passando, é ele sim que cuida das nossas vidas, é ele sim que vem mudar toda a situação de vergonha que porventura você possa estar passando, porque é ele que veio para isso. Então muitas vezes nós ficamos, eu pensei que era Jesus, eu esperei, e muitos se desviam, abandonam o caminho do Senhor, porque esperaram, e aquilo que tanto estavam esperando não chegou, né, às suas vidas, e então desistem da caminhada com Deus, desistem da caminhada com Jesus, enquanto eles estavam ali tristes, porque esperavam nele, que viria, que ele estaria mudando a situação daquele povo, a situação deles, e agora ele diz, pensei que era ele, mas não foi. É isso que ele está querendo dizer. E já são 3 dias. Quanto tempo eu estou passando por esse problema? Quanto tempo eu estou passando por essa situação? Já tem 2 anos, já tem 1 ano, 3, 10, eu pensei que era ele. Mas continue tendo a certeza que enquanto você está pensando, ele está no meio, aí, pertinho de você, ele está junto a você, ele está junto a mim, dizendo, sou eu sim. Enquanto você está esperando que venha acontecer, já aconteceu. Então creia que é toda a libertação da qual você precisa, tudo que você
você precisa que haja de mudança na sua vida, já aconteceu. Jesus já proveu, ele já está aí, não é? Juntinho de você, dizendo: sou eu mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Também eles dizem aqui, não é, que é verdade, no versículo 22, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Aí Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios, sem entendimento, sem conhecimento, para crer tudo o que os profetas disseram. Não havia anunciado que tinha que ser assim, e porque não estavam crendo? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele mesmo agora falando acerca de como ele viria e de como ele padeceria e de como ele ressuscitaria. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Não demoraram, já era tarde. Jesus ficou com eles ali porque eles disseram: já é tarde, fica aqui conosco, não vá adiante. Mas no momento que eles viram ali que era Jesus, reconhecendo-o, saíram imediatamente para procurarem os demais discípulos para testemunharem que era verdade, Jesus havia ressuscitado. Então que nós também tenhamos pressa em estar falando, não é, que Jesus ressuscitou e que Jesus tem vida e vida com abundância para todos aqueles que nos cercam, para todos que nós vamos tendo conhecimento, vamos nos achegando, estamos perto, seja um colega de trabalho, de escola, faculdade, um vizinho, um parente, nós temos como falar imediatamente, não devemos esperar. Ele ressuscitou e ele está pronto para nos abençoar em todos os sentidos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Deus, entregamos em tuas mãos cada uma dessas vidas que comigo agora, Pai, ouviu a explanação da tua palavra, a meditação. Nada de estudo profundo, mas uma meditação simples, mas que falou ao seu coração, porque está falando ao meu. E o Senhor, quando ia falando com eles, não ardia aqueles corações. Então é a tua palavra, é o Senhor mesmo que está falando, então está ardendo os nossos corações. Ah, Senhor Deus, que nós possamos entender a tua vontade, que não venhamos desanimar, que não venhamos esquecer que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandona, mesmo com toda a luta e situação difícil, porque o que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá e o Senhor cumpre, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias através do teu Santo Espírito, e o Senhor diz que o Senhor ouve as nossas orações, então devemos crer e cremos, Pai, que assim está sendo feito, que o Senhor tem nos ouvido
e nos deste, ó Pai, respostas, Senhor Deus, às nossas petições. Louvado seja o teu nome, continua abençoando todos os teus servos que estão, ó Deus, precisando da tua ajuda, que estão, Senhor Deus, sofrendo dilemas, problemas diversos, em todas as áreas das suas vidas, mas o Senhor é o mesmo que está agora com eles para dar resposta, para dar solução, para tirá-los da aflição em que estão vivendo, das aflições que estão passando. Deus, muito obrigada, porque o Senhor pode fazer isso comigo e com todos os teus servos, com todos os teus servos neste momento. Muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós estivemos ali com aqueles 2 homens, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, mas vivemos, é como se estivéssemos vendo aquela conversa, ouvindo aquela conversa, andando junto também com o Senhor Jesus. Obrigada, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias e nós não podemos esquecer da tua promessa e devemos confiar, porque o Senhor cumpriu tudo pelo qual as Escrituras diziam e dizem acerca do Senhor, acerca de que o Senhor morreria, ressuscitaria, mas que também o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, na forma do outro amigo, do Espírito Santo, nosso companheiro, que vem nos ajudar a trazer paz, e que vem trazer a paz para nós e nos ajudar com palavras de paz para outros corações. Muito obrigada, Senhor, porque tem nos ouvido, respondido, no nome de Jesus. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.